Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Para mim é uma alegria, uma honra estar convosco nesta noite, participando deste abençoado momento, culto de missões e celebração da Santa Ceia. Aproveito o momento para agradecer a Deus, a Igreja do Senhor, ao meu pastor regional, pastor José Mengarda, amigo de longas datas, corpo de pastores, de obreiros, a Igreja do Senhor, a liderança do departamento missionário, nosso irmão Adão, segundo coordenador, enfim, todos vocês que aqui estão nesta noite. Vocês vieram aqui nesta noite para prestar um culto de adoração, de louvor ao único Deus que tem poder de mudar história, de realizar milagre, de fazer maravilhas. Amém? Feliz também por ver aqui o Ronaldo, que está conosco. Também vi lá atrás o irmão Antônio e irmãos que congregam por ali também conosco. Meus queridos, eu tenho uma palavra da parte de Deus. Esta palavra já vem há alguns dias trabalhando no meu coração. Inclusive, na sexta-feira dei uma esplanada nesta mensagem ali na ponta de Daniel, mas hoje eu quero falar mais profundamente sobre este assunto. Abra sua Bíblia, livro da sabedoria de Provérbios, capítulo 30, versículo de número 24, até o versículo de número 28. Glória a Deus. Eu quero falar nesta noite sobre missões e responsabilidade. Deus nos incumbiu de uma tarefa. Deus nos deu uma tarefa para ser realizada. A Igreja de Jesus na terra, ela tem um único objetivo. O único objetivo da Igreja na terra é proclamar, é anunciar o nome do Senhor Jesus Cristo. E os frutos desta igreja que ela colhe na terra para uma revelação futura na glória são as almas que se rendem aos pés do Senhor. Amém? Todos encontraram o texto bíblico? Diz assim a palavra do Senhor: há 4 coisas muito pequenas na terra, que porém são mais sábias que os sábios. As formigas, povo sem força, todavia no verão preparam a sua comida. Os arganazes, povo não poderoso, contudo fazem as suas casas nas rochas. Os gafanhotos que não têm rei, contudo marcham todos em bandos. O jeco que se apanha com as mãos, contudo está nos palácios dos reis. Amém? Tome o seu assento, por bondade. Glórias ao Senhor. Meus amados irmãos, o Senhor, nos últimos dias, estes em que a igreja está permeando, trilhando sobre esta terra, Deus, através da sua palavra, tem chamado a atenção da igreja. Nós vivemos um tempo difícil, tempo de dificuldade, tempo que podemos dizer que está chegando aí o princípio das dores. Perseguições em muitos países, em muitos lugares, cristãos sendo presos, sendo mortos em muitos lugares, e até mesmo aqui no nosso país, no Brasil, já estamos enfrentando dificuldades para pregar o Evangelho, para falar do Evangelho. E a Igreja de Jesus Cristo, ela precisa ter um sentimento missionário. Sentimento este que Jesus teve quando estava no céu, e ele despojou-se da sua magnitude, da sua glória, para vir a este mundo, para aqui sofrer,
ser perseguido, morrer morte de cruz, ser sepultado, ao terceiro dia ressuscita, reúne os discípulos, e quando ele vai se ascender ao céu, ele diz: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Preste atenção que não é algum poder. Preste atenção que não é um poder. É todo o poder nos céus e na terra. Ou seja, os céus estão sobre o domínio de Jesus. A terra está sobre o domínio de Jesus Cristo. Eu fico pasmado quando eu vejo algum cristão dizendo que o mundo está na mão de Satanás. O mundo não está na mão de Satanás. O que está acontecendo com o mundo é o texto que diz: o mundo jaz no maligno. Ou seja, há uma influência do diabo no mundo. Ele atenta contra nossas vidas, ele atenta contra a igreja, porém, a igreja do Senhor Jesus Cristo ainda está parando a sua atuação 100%, porque a igreja está sobre o estigma da vitória em o nome de Jesus Cristo. Jesus está com a igreja, Jesus tem todo o poder, Jesus tem autoridade, Jesus capacitou esta igreja para perseguir o inferno. Jesus capacitou essa igreja para levar o seu evangelho, para pregar a sua palavra. Logo, nesta noite, o Senhor fala comigo e com você e diz assim: meus filhos, não tema, porque eu estou convosco todos os dias. Não é apenas no dia do culto, não é apenas o dia em que nos reunimos para orar. Todos os dias o Senhor está conosco, e se o Senhor está conosco, nós vamos avançando em nome de Cristo. A igreja vai conquistando o terreno, almas vão sendo salvas e o nome de Jesus vai sendo glorificado. Aleluia! Porém, a igreja de Jesus, eu e você, nós precisamos ser responsáveis. Missões se faz com responsabilidade. E quando olhamos para o texto bíblico, parece um tanto estranho pregar um culto missionário e falar sobre este assunto. Porém, dentro desse texto que foi lido, esses pequenos animais que estão na natureza vão nos ensinar, vão nos dar uma direção de como nos aperfeiçoarmos mais para fazermos a obra do Senhor Jesus Cristo. Há uma riqueza muito grande nesse capítulo. Há um ensinamento muito lindo nesse capítulo. Quando nós observamos o escritor mencionando estas coisas frágeis, estas coisas indefesas, porém, estas coisas frágeis, estas coisas indefesas, que mostram uma sabedoria extraordinária, vão prover para elas o sustento, o alimento, a segurança, o governo e a dignidade. Quando eu olho o termo formiga, as formigas, o escritor está dizendo: povo fraco, povo que não tem força, porém elas no verão trabalham para armazenar o seu mantimento. As formigas trabalham para armazenar o seu mantimento. É durante o verão, é durante o sol, é durante o momento de calor que as formigas estão trabalhando. É nesse momento que nós vamos observar nas formigas que ela vai nos mostrar pelo menos 4 situações em que a igreja precisa observar. Primeiro, trabalho. As formigas trabalham. Provérbios 6:6 nos diz: vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Logo, Jesus chamou a igreja. Jesus me salvou e salvou você também
Para quê? Para trabalhar em prol do crescimento do reino do Senhor Jesus Cristo. Não podemos ficar parados, não podemos ficar ociosos. Nós precisamos trabalhar cada dia na pregação do Evangelho, no ensinamento do Evangelho, na explanação da palavra do Senhor. Nós precisamos, meus irmãos, esvaziar o inferno e povoar a casa do Senhor, e povoar o céu. Há muitas almas ainda para serem salvas, para se render aos pés do Senhor. As formigas falam de trabalho. As formigas nos mostram que é preciso trabalhar. As formigas também mostram para mim, para você, para a igreja, que a igreja precisa ser organizada. Note que as formigas, quando elas vão para uma horta, para fazer ali a sua colheita, para cortar ali a couve, o alface e levar para a sua casa, podemos dizer assim, elas estão todas organizadas. Elas andam em fila, elas são organizadas. E organização aqui fala de planejamento. O cristão precisa ter planejamento. Que é isso, pastor? Está pregando algo fora do contexto bíblico? Não. O crente precisa planejar a sua vida. Por exemplo, quando sair para evangelizar, nós precisamos estar preparados. Nós temos que ter um planejamento. Qual é, pastor? Jejum, oração, consagração, leitura da palavra de Deus. Não se vai para o campo missionário de qualquer forma. Tem que haver uma organização, tem que haver um planejamento, para que o nome do Senhor seja glorificado. Há pessoas por aí, meus irmãos, pregando o Evangelho, pregando a palavra do Senhor, até mesmo evangelizando por aí, mas passando vergonha, sofrendo calúnias, sendo decepcionado. Por quê? Porque não se prepararam, não tem azeite na botija, não tem unção na vida. A obra do Senhor, ela é realizada com azeite do Espírito Santo. A obra do Senhor, ela é concretizada quando eu e você resolvemos entrar no altar do Senhor para buscar do Senhor orientação, para buscar do Senhor uma palavra para aquele que vai ouvir lá fora. Precisamos ser como as formigas, trabalhar, planejar a nossa vida. As formigas também não vão nos mostrar uma outra situação. União. A igreja do Senhor Jesus Cristo, para realizar a obra do Senhor, precisa estar unida. União aqui vai falar de companheirismo. Olha que interessante, quando você lê o Salmo 133, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Você vai chegar num determinado ponto deste salmo, que vai dizer assim: é como o orvalho do Monte Hermão sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a vida e a bênção para sempre. Olha que coisa interessante. Quem foi já em Israel, ou quem já assistiu alguma reportagem, sabe que o Monte do Sião, ele é coberto na sua comieira de muitas neves. E quando sopra o vento, e quando a geleira se derrete, ela produz água, ela leva vida para Israel. E quando sopra o vento e vem um ar refrigerado para Israel. Sabe que a Bíblia está querendo dizer isso? Quando a igreja vive união, a obra do Senhor tem mais resultado, a obra evangelística tem mais resultado, porque através da união a igreja vai produzindo vida, através da união o Espírito Santo vai trabalhando, através da união o reino do Senhor está sendo anunciado. Portanto, a igreja do Senhor precisa observar as formigas e ter consigo este entendimento. Amém, meus irmãos? Segunda coisa, o escritor está falando dos arganazes. Arganazes, um tipo de coelho selvagem. A Bíblia diz que eles são débil. Débil significa sem força, significa fraco. Porém, quando eles vão fazer as suas casas, eles não vão fazer casas em regiões pantanosas. Eles não vão fazer casas em regiões arenosas. A Bíblia diz que eles fazem as suas casas aonde, meus irmãos? Na rocha. Olha que interessante. Aleluia, Deus está falando conosco aqui. Mateus capítulo 7, versículo 24. Vai falar de dois construtores.
2 construtores que fizeram a planta da sua casa, 2 construtores que entendiam um pouco de arquitetura, e a Bíblia diz que um deles resolveu fazer a sua casa, e ele cavou, ele fez o fundamento, porém este fundamento não tinha profundidade. Esse fundamento foi feito sobre uma terra frouxa, sobre areia, e a Bíblia diz que quando chegou o vento, quando chegou a chuva, os rios transbordaram, esta casa ela desabou. A construção se perdeu. Que decepção para este homem quando ver a sua construção pelo chão se perdendo. Mas a Bíblia está falando de um outro homem que ele resolveu também fazer uma casa bonita, uma bela casa. Então ele cava, ele faz o fundamento, ele perfura, ele entra a terra dentro até encontrar a rocha. Encontrando a rocha, ele perfura a rocha, lança o fundamento, faz a sua casa, entra a morar dentro, vem o vento, vem a tempestade, o rio transborda, pega até água na casa, mas a casa não cai, porque foi construída na rocha, na rocha, na rocha. A igreja do Senhor Jesus Cristo tem que permanecer na rocha. A rocha quem é? Jesus, 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 autor, consumador da fé. Jesus é a rocha. Onde é que você está construindo a sua casa? Que forma que você está realizando a sua construção? Aleluia. A igreja de Jesus Cristo precisa manter-se na rocha. Aleluia. A rocha verdadeira, a rocha perfeita. Pode vir vento, ela não vai estremecer. Não há decepção para a igreja que se mantém na rocha. Não há decepção para o crente que está na rocha. Não há. Pode vir os problemas, pode vir as dificuldades, mas se você está na rocha, a vitória é tua, no nome de Jesus, porque é o Senhor que garante a tua vitória. Os coelhos vai mostrar para nós que a igreja do Senhor precisa ter prudência. A prudência é parente da sabedoria. Ser prudente. Ser prudente significa ter cautela. A obra do Senhor se faz com muita preparação, no âmbito espiritual. Há muitas pessoas que estão se preparando da forma contrária, da forma errada, pastor. Está errado. Estamos vivendo o evangelho nos últimos dias, raquítico, sem vida, sem graça, sem motivação e o pior de tudo, sem a presença do Espírito Santo. Há muitos lugares que Deus não passa mais perto. Há muitos lares que Deus está dando uma volta porque não tem condições de estar lá dentro e de entrar lá. Aí 2 irmãs resolvem evangelizar. Lá em Minas Gerais. Uma olha para a outra e diz assim. Aí entra a prudência e a cautela. Vamos evangelizar aquele pai de santo, 54 anos, que está lá no espiritismo. E foram as 2. Pegaram as suas Bíblias. Daquele tipo de gente que quando vem para o culto, ele presta atenção em tudo, menos em Deus. Ele olha a gravata do irmão, olha o sapato da irmã Mariquinha, se é novo, se é usado. Procura saber se o terno que o irmão, o pastor comprou, foi comprado em loja de grife ou foi no brechó. Resolve negociar carro na hora do culto. Comprar casa, negociar bicicleta, em alguns lugares até gado. Aí saíram para evangelizar. O meu Deus é mais poderoso que o teu.
aceita Jesus. Aí ele olhou para as duas, o Deus de vocês é mais poderoso que o meu? Aí no Espiritismo existe uma linha chamada radiações, dentro do Espiritismo. A A e a B. E ele fez a radiação chamada B. E ele invocou 2 demônios do inferno e lançou sobre elas. E a história diz que elas rolavam pelo chão, possessas de demônios. Ele reinvoca de volta os espíritos. Elas voltam a si. Ele olha para ela e diz assim: qual é o Deus mais poderoso agora? É preciso ter prudência. É preciso ter cautela. É por isso que Jesus disse para os discípulos: esta casta de demônio não sai de qualquer jeito, não. Não é com canudinho de teologia. Não é com o teu anel de formatura da faculdade. Não é o diploma que você tem na parede para mostrar para as pessoas que vão na tua casa. Não, só sai com jejum, com oração. E o crente que quer fazer a obra do Senhor, levar o nome de Jesus, ele é prudente, ele é cauteloso. Primeiro ele vai orar, encher o vaso, encher a vida, e depois ele sai falar que Jesus cura, liberta e transforma. Prudência, cautela. Os coelhos vão mostrar para nós também que nós precisamos vigiar, ser vigilante. Ser vigilante aqui significa estar alerta. Como eles são um povo fraco, débil, fácil de ser apanhado, fácil de serem mortos, eles procuram fazer a casa nas rochas, em lugares de difícil acesso para o inimigo, para o predador. O que significa isso para nós? Significa que nós, a igreja do Senhor Jesus Cristo, nesse século 21, tão problemático que aí está, tantas ideologias surgindo, tantas filosofias vãs, e algumas delas sendo pregadas nos nossos púlpitos das igrejas, infelizmente. É por isso que a igreja precisa vigiar, estar alerta, estar antenado, ligado no céu, para procurar entender o querer e a vontade de Deus. É preciso eu e você nos perguntar para nós mesmos qual é a suprema e a perfeita vontade de Deus para nossas vidas. Estamos vivendo o século de que Deus não pode mais fazer a vontade dele na nossa vida. Nós até oramos, pedimos para o Senhor executar a sua vontade, mas quando o Senhor quer realizar a vontade dele, nós fazemos assim para Deus, diz: não, Deus, agora não, eu não aceito, ainda não é tempo, eu não quero, eu prefiro ficar no comodismo, eu prefiro ficar do jeito que eu estou. Mas o Senhor nesta noite concita eu e você, a igreja do Senhor, a entrarmos no altar da oração, da consagração, para nos aperfeiçoarmos mais, e nos diz para nós mantermos-nos vigilantes, orando e vigiando, buscando a presença do Senhor. O escritor, ele vai falar ainda dos gafanhotos, que traz um ensino muito lindo para nós. Os gafanhotos que saem em bandos, eles não têm rei, eles não têm alguém que lidere eles, que dê ordem para eles. Porém, os gafanhotos fala de comprometimento. Você entendeu? Comprometimento. Mas, pastor, eu estou envolvido com a obra de Deus. Está errado. Estar envolvido não quer dizer que você está comprometido. Pedro era envolvido com Jesus. Judas também era. Mateus, Tomé era envolvido com Jesus, mas quando se precisou deles, eles não tinham comprometimento. Os gafanhotos apontam para nós e nos traz essa palavra comprometimento. Comprometimento é diferente de estar envolvido. Estar envolvido é aquele tipo de cristão que ele vai esperar
o pastor dele dá uma ordem para ele evangelizar. Estar envolvido é aquele tipo de crente que vai esperar o líder do departamento falar para ele vir na oração. Não é isto que Deus quer. O comprometido é diferente. O comprometido, quando o pastor chega na igreja, ele já chegou primeiro, já está orando. O comprometido, ele não espera ninguém dizer para ele evangelizar. Se ele está na fila do banco, ele está falando de Jesus. Se ele está no ponto do ônibus, ele está falando de Jesus. Se ele está na faculdade, ele está falando de Jesus. E não só falando, vivendo Jesus nos seus hábitos, nas suas atitudes e no seu comportamento. Os gafanhotos não mostram isso? Comprometimento. E o comprometimento vai nos levar para a organização. A Bíblia diz que eles saem em bandos. Logo, eles são organizados. Logo, eles têm ordem. E as coisas de Deus têm que ter ordem. Nós precisamos viver em ordem. A nossa vida tem que estar em ordem. Deus usa o profeta para chegar para um rei e dizer: põe em ordem a tua casa. Organiza a tua casa. Organiza a tua vida. Porque você está marcado para morrer. E ponto final. Virou as costas e foi embora. O rei ouviu aquelas palavras. Olhou para a parede. Fez uma oração. Chorou. A oração quebrantou o coração de Deus que havia lavrado a sentença. As lágrimas deles quebrantaram o coração de Deus. E quando o profeta está no pátio, ainda não tinha saído da cidade, Deus fala com o profeta: aleluia, volta lá. Aconteceu algo extraordinário. O homem resolveu organizar a vida dele. Diz para ele que eu ouvi a oração dele. Diz para ele que eu vi as lágrimas dele. E estou dando vitória para ele contra o inimigo. E ele vai viver mais 15 anos. Porque ele atentou para a minha palavra. O fato é, nós estamos pregando aqui nesta noite. O fato é, o Senhor está falando conosco e dizendo: organize a sua vida, põe em ordem a sua vida, busque mais a minha presença, louve mais a mim, adore mais a mim, ore mais a mim, porque eu estou pronto a mudar a tua história. Eu estou pronto a mudar a sua vida, fazer desta vida que tem sido uma vida raquítica, uma vida vazia, fazer dessa vida uma vida cheia do meu Espírito. Deus quer encher a igreja nesses últimos dias de poder e de autoridade. Organização. Fala de equipe. Equipe, cooperação. A obra do Senhor precisa ter equipe, cooperação. Não tem como puxar para um lado e puxar para o outro. Eu tenho dito aonde eu estou ali. Deus tem abençoado. Que não existe, meus queridos irmãos, esse negócio de um quadrado. Eu vou ficar aqui no meu cantinho. E aqui no meu cantinho ninguém mexe comigo. Sou eu e mais ninguém. Eu não preciso estar nos cultos todos os dias. Não. Para que esse negócio, pastor Mengada, fazer evangelismo? Não. Para que esse negócio de Haddad fazer encenação da palavra? Está tudo errado. Eu quero dizer para você, pela luz do Espírito Santo, quando se entra por esse caminho, há um precipício logo mais para a queda. É preciso ter união. É preciso ter um senso de cooperação.
pegar junto. Pastor Mengada conheceu o diácono irmão Guilherme. Fui pastor do irmão Guilherme. 92 anos de idade, sepultamos ele. Quando eu ia para a igreja, na época que não era pastor daquela igreja para pregar, ele me deixava um pouco envergonhado. Ele dizia assim, chegou aí o pregador das multidões, que é isso? Eu ficava com vergonha. Ele me pegava na porta, levava no púlpito, arrumava um lugar para me sentar, eu ficava envergonhado com aquilo. Eu não gostava daquilo. Anos depois fui ser pastor dele. E quando eu fui chegar para pastorear a igreja, ele já não estava mais. Cadeira de rodas, velhinho, abatido. Eu fui visitar o irmão Guilherme. Levava a ceia, me assentava com ele, ficávamos conversando, ele contando os testemunhos de vida dele. Eu, um pastor jovem, começando, ouvindo aquele senhor contar a história dele. E numa ocasião ele que resolve contar um testemunho. Ele estava em Rio do Sul tocando o seu cavaquinho, evangelizando no terminal da cidade. De repente um maluco tomou o cavaquinho do irmão Guilherme, bateu com o cavaquinho nele, quebrou o cavaquinho e disse, vai embora, some daqui. E ele disse, vocês quebraram esse cavaquinho. Só que a semana que vem eu estou aqui com o meu violão. E na outra semana ele está lá tocando violão, pregando a palavra, evangelizando. E resolveram enfrentar ele de novo. E quando foram enfrentar ele, apareceu um pastor que estava chegando na cidade. Estava passando por ali. Foi e defendeu ele, disse, não, ninguém toca nele. Agora é eu e ele. E os dois resolveram fazer culto. Isto é cooperação. Precisamos cooperar mais. Precisamos ajudar mais, meu irmão. Precisamos investir mais na obra do Senhor, nas nossas crianças, nos nossos jovens, nos nossos adolescentes. Nós precisamos cooperar mais com a obra do Senhor. Gafanhotos também fala de trabalho, tarefa. A tarefa dos gafanhotos era fazer uma devastação na soja, no campo. Esta era a tarefa deles e eles executavam essa tarefa de uma forma muito linda, muito bonita, muito rápida e muito perfeita. Há uma tarefa para a igreja, há um trabalho para a igreja. Não podemos perder tempo, meus irmãos. Precisamos anunciar sim a palavra do Senhor. Deus tem dado meios para a igreja, Deus tem revelado formas para a igreja, mas entenda uma coisa, a igreja precisa ter disposição, a igreja precisa ser companheira um do outro, para que a obra do Senhor seja feita com eficácia. Precisamos disso. Para nós terminarmos, o escritor fala do Jeco. O Jeco fala de estratégia. O Jeco fala de disposição. Vocês vão ver no texto que eles estão habitando aonde? Nos palácios. Se tira o Jeco. Jeco é lagartixa. A tradução que chamam de aranha. Mas vamos ficar com essa. É um tipo de lagartixa. Se tira, se expulsa, mata. E de repente você vai ver aquela lagartixa. Não existe casa que não vai aparecer uma lagartixa de vez em quando. Sabia disso? Todas as casas dos senhores aqui vai ter uma de vez em quando. Você vai olhar na parede e vai avistar uma lagartixa. Por quê? Isto fala de disposição. Isto fala de estratégia. Isto fala de coragem. Deus deu coragem para a igreja. Coragem para evangelizar. Coragem significa ousadia. Ousadia para pregar a palavra do Senhor. Ousadia como teve Micaías diante do rei Acabe. Quando combinaram ali uma profecia errada. E o outro que foi chamar Micaías, olha, lá na praça está o Josafá, está o rei de Israel e está um outro rei lá. Cuida com o que você vai pregar. Cuida com o que você vai falar. É a tua primeira oportunidade. Micaías teve ousadia. Ele não se acovardou. Ele olhou e disse, eu vou lá falar o que Deus mandou eu falar. Fale o que Deus mandou você falar. Não precisa inventar nada. Não precisa falar coisas que outros colocaram na tua boca. Fale a palavra que o Senhor te manda falar. É simples, Jesus te ama. É simples, Jesus quer te salvar. É simples, Jesus quer te levar para o céu. Ousadia e coragem. Entusiasmo. Entusiasmo significa inspiração.
Olha que coisa linda. Você já viu uma pessoa entusiasmada? Ah? Quando a Bíblia diz assim, eis que vos dou poder. Poder aqui significa dunamis. Dunamis significa dinamismo. Dinamismo significa dinâmico. Dinâmico significa dínamo, gerador de energia. Dínamo significa dinamite. Uma pessoa entusiasmada, aonde ela chega, o ambiente se alegra. Uma pessoa entusiasmada, por mais difícil que ela esteja passando lutas e problemas, ela consegue demonstrar que na vida dela tem um ser supremo chamado Jesus e que na vida dela tem a presença do Espírito Santo. É por isso que a palavra entusiasmo significa inspiração. Crente entusiasmado, ele está inspirado pelo Espírito Santo. Ninguém para ele. Meu irmão, ninguém vai te parar. Não, pode se levantar. Nuvens negras, pode se levantar o mar, mas ninguém vai parar se você estiver entusiasmado e inspirado pela presença do Espírito Santo. E por último, nós encontramos nos gafanhotos a presença, ou seja, a participação. Quero concluir aqui esta mensagem. Para realizarmos a obra do Senhor, precisamos trabalhar bastante, unidos, encorajados, entusiasmados. Precisamos saber que o sentido do nosso trabalho não é para o nosso engrandecimento, não é para o nosso status social, não, o sentido do nosso trabalho é para engrandecer o reino do Senhor e glorificar o nome de Jesus, que tudo pode e que deu a vida por mim e por você, para que nós pudéssemos estar aqui hoje ceando, participando do pão, do cálice, desta festa gloriosa. Foi por isso que o Senhor nos salvou. Entusiasme-se, meu irmão. Encha-se mais da presença do Espírito Santo. A obra de Deus, pode faltar cantor, pode faltar até o pregador, pode faltar instrumento, mas não pode faltar a presença do Espírito Santo. O Espírito Santo é primordial para o andamento do trabalho do Senhor, para impactarmos o mundo. E aí ele vai usar o pregador na palavra, ele vai usar o cantor quando ele começar a cantar aquele hino maravilhoso que vocês cantaram agora. A presença do Espírito Santo é que vai nortear a vida da igreja, a vida do pastor, do pregador, dos irmãos, dos obreiros, da equipe missionária. Portanto, meu irmão, não se esqueça, há 4 animais pequenos na terra que trazem para nós grande ensinamento. E se nós observarmos ele, nós vamos ter como pautar a nossa vida na presença do Senhor, na direção de Deus. E aí os milagres vão acontecer. Vai acontecer tanto milagre na tua vida que você não vai precisar gritar muito. Não, você não vai precisar ir para a África para ganhar alma. A tua África é aqui do lado. Não, você não vai precisar ir para os Estados Unidos, Massachusetts. Não, Massachusetts é aqui do lado. Tem pessoas que precisam ouvir a tua palavra. Tem pessoas carentes aqui de salvação. Entenda isso. Deus quer usar a igreja neste último momento, nesta última hora, e precisa usar você e eu, nós. Amém, meus irmãos? Fiquemos de pé, por bondade. Glórias ao Senhor. Nesse momento, retorno ao meu pastor a palavra. Glória a Deus. Queridos, que maravilha, ouvimos a palavra de Deus. Pastor Ezequiel, homem de Deus, com a sua família, e nos trouxe uma palavra muito importante aqui, nos encorajando, em continuar fazendo a obra do Senhor. Feche os teus olhos agora. Pai soberano, no nome do Senhor Jesus, já ouvimos hinos.